pessoal, tudo bem com vocês? Olha, hoje nós vamos para o nosso tópico 5, tá? Da parte de gestão de ética. Nós vamos falar do famoso código de ética profissional do servidor público. Tá. A primeira coisa que nós temos que saber sobre essa criatura, tá? Qual é a legalidade do código de ética, tá? A legalidade dele foi dada por quem? Por um decreto. Foi pelo decreto 1171 de 22 de junho, tá? 22 de junho de 1994, tá? Algumas coisas são importantes. Primeira coisa, ele foi por um o quê? Decreto. Como ele foi por um decreto, nós temos que separar uma coisinha. Decreto de lei, tá? A lei, ela tem uma característica. Qual é? A lei, ela inova o ordenamento jurídico, certo? E além disso, ela tem uma característica. Ela é erga omnes. O que significa isso? Cumprimento obrigatório. Cumprimento obrigatório. Tá? A lei, ela cria, modifica ou extingue direitos e deveres. Certo? Então, essas são as três primeiras características, principais características de uma lei. Por outro lado, o decreto, como é o caso do Código de Ética, que foi criado por um decreto, o nosso amigo chamado decreto, ele não altera o ordenamento jurídico. Certo? Além dele não ordenar, ele não é para cumprimento obrigatório. Certo? Ele não é para cumprimento obrigatório, ele não tem esse dever, tá? Ele é para orientar. Essa é a finalidade dele, tá? É para orientação e não para o quê? Para cumprir, tá? Ah, então quer dizer que eu não tenho que cumprir um decreto? Não, você tem que cumprir. Mas isso não cria o quê? Uma obrigatoriedade, tá? Então o que vai acontecer? Ele é simplesmente de caráter orientador. Essa criança, ela fixa regras para execução de uma lei. Tá? Ela, na verdade, entende, o decreto, na verdade, ele tem um caráter esclarecedor. Às vezes a lei fica meio incompreensível. Então o decreto está lá para orientar, para o quê? Para estabelecer uma forma de execução e até mesmo para desenvolver os preceitos constantes na lei, tá?
Então isso aqui talvez seja a primeira coisa mais importante. Ó, o decreto não tem cumprimento obrigatório, tá? Então, sendo assim, se na prova tiver escrito que o Código de Lei ele tem que cumprimento obrigatório, certo? Tá errado, tá? Porque ele foi estabelecido via o quê? Decreto, e não via o quê? Lei, tá? Então essa é a primeira característica que vocês têm que saber sobre o decreto 1171, o Código de Ética, tá? Então o Código de Ética, lembre-se, não tem cumprimento obrigatório porque foi instituído por um decreto, tá? Copie essas características que diferenciam o nosso amigo decreto da lei, tá? Rapidinho. Vai lá, pessoal, dando continuidade. Então a gente já sabe que o Código de Ética do Profissional do Servidor Público, Código de Ética Profissional do Servidor Público, foi instituído por um decreto. Então, sabe-se que ele não tem o quê? Cumprimento obrigatório. Segunda característica que é importante, tá? Ele é um decreto, esse decreto, tá? Então lembre-se que não possui obrigatoriedade, por se tratar de um decreto. Segundo, ele é um decreto a nível federal, ou seja, a nível de União. Os estados e municípios e Distrito Federal devem criar os correspondentes nas suas esferas, tá? E terceiro, ele aplica-se ao servidor público, certo? Ao servidor público. Só que aí nós temos que tomar cuidado, tá? Por quê? Pela nossa amiga chamada Lei 8.112. Para a gente não fazer confusão, tá? Então, o próprio decreto 1171, ele define o que seria esse servidor. Esse servidor, primeira coisa, tá? Primeira coisa sobre o servidor. Ele pode ter sido feito em relação a qualquer ato de quê? Instituído por lei, contrato ou ato, tá? Ato jurídico. Por quê? Porque chega na prova, ele vai dizer que só se relaciona aos servidores instituídos por lei. Quem é feito via contrato ou ato jurídico não vale. E vale sim, certo? Ato jurídico também vale, e assim como contrato. Outro, serviço. Servidor público é quem desempenha serviço, de caráter permanente, temporário ou excepcional. Isso aqui é altamente importante, tá? Então não é só definido por quê? Quem tem o quê? Caráter permanente. Pode ser caráter permanente, pode ser temporário, aquele que tem prazo definido, ou pode ser em caráter excepcional, ou seja, uma circunstância adversa do normal, tá? Pode ser com ou sem retribuição financeira, ou seja, ele pode fazer isso de forma gratuita. Não precisa obrigatoriamente ter o quê? Restituição, remuneração financeira, tá? E a última coisa, ele está ligado direta ou indiretamente a
administração pública, aqui enfocando que pode ser administração pública direta ou indireta. Indireta ou administração direta ou indireta, tá? Ou seja, órgão ou entidade da administração direta e indireta, e também entidades paraestatais. Então, se aplica, por exemplo, a uma agência executiva? Sim, porque ela é uma autarquia em regime especial, pertence à administração pública indireta. Aplica-se a organizações sociais? Aplica-se. Aplica a serviços sociais autônomos, são SESC, SENAI, SEBRAE? Sim, aplica-se, tá? Então, lembre-se, ó, esse servidor público, tá? Que pode estar ou não recebendo din-din pelos serviços prestados, pode ter sido o quê? Ligado direto ou indiretamente à administração pública ou a entidades paraestatais via o quê? Lei, contrato ou ato jurídico, tá? Lembrando que ele pode ter sido feito esse contrato, esse dado, para um serviço permanente, para um serviço que tem prazo definido ou para um caráter excepcional, ou seja, um caso adverso. Essas são as situações que o Decreto 1171 define como que caso de um servidor público aonde vai se aplicar o Código de Ética Profissional do servidor público. Lembrando que esse decreto é a nível federal, aplica-se a nível de União. Estados, municípios e Distrito Federal vão criar os seus códigos de éticas específicos, tá? Espero que tenha ficado claro, é bom vocês darem uma copiadinha nisso aí, do que seria considerado pelo Código de Ética o servidor público, tá? Pode copiar, por favor. Vai lá, pessoal, ó, falando ainda do Código de Ética, tá? Então agora, primeiro nós vimos o quê? A legalidade, certo, que é vinda pelo quê? Pelo nosso amigo chamado Decreto 1171, tá? De 94. Aí o que a gente viu, tá? A gente viu a legalidade, vimos que é por um decreto e não por uma lei, por isso não tem o cumprimento obrigatório. Vimos que direciona-se ao quê? A nível federal, e vimos que é relacionado aplicável ao servidor público. E a gente viu que servidor público não é aquele conceito da Lei 8.112, tá? Então vamos lá, ó, preste atenção agora para a gente entender bem o que vai falar o Código de Ética em si, tá? Então agora, ó, nós vamos para o segundo ponto, tá? Que seria o que a gente chama de seção 1. Seção 1, lá do nosso amigo, lá da seção 1 do Código de Ética, que ele vai falar das chamadas regras deontológicas. São 13 regras que ele coloca como regras deontológicas, tá? Primeiro, para a gente sonhar em entender isso aqui, a primeira coisa que nós temos que entender é o que seria a deontologia. Tá? A deontologia, a nossa amiga chamada deontologia, é o quê? É o ramo da ética normativa, tá? Então é o ramo, um dos ramos mais importantes, junto com a axiologia, da ética normativa, tá? E cujo objeto de estudo, tá? O objeto de estudo são justamente o quê? As normas e regras. Ou seja, seria justamente o quê? Seriam os fundamentos, tá? Os fundamentos do dever e as normas
morais. Esse seria o objeto de estudo de quem? Da deontologia, tá? A deontologia, tá certo? Preste atenção, ela também pode ser chamada de teoria do dever. Ou seja, o que tem que ser o quê? Tem que ser feito, tá? As regras, o que tem que ser seguido, tá? Então isso que seria a deontologia, tá? Olha, ela pode ser considerada como um conjunto de princípios, tá? Conjunto de princípios e regras, conjunto de princípios e regras, tá? Conjunto de princípios e regras, regras de conduta, conjunto de princípios e regras de conduta, ou deveres de uma categoria profissional. Categoria profissional. Tá? Porque, olha, cara, não adianta nada lá, seção 1, regras deontológicas. Tá, mas se você não sabe nem o que é deontologia, não tem pra onde você começar, tá? Então, a deontologia é o ramo da ética normativa, que determina normas. O objeto de estudo dela são os fundamentos do dever os fundamentos dos deveres e as normas morais. Me juntei aqui. E as normas morais, tá? Tá achando estranho que tá escrito? Tá? Então, os fundamentos de dever e as normas morais é também chamado de teoria do dever, e ela pode ser considerada um conjunto de princípios e regras de conduta, de como agir ou de deveres de uma categoria profissional. Aqui o caso da categoria profissional seria o servidor público, tá? Então isso que seria considerado a deontologia, tá? Então a deontologia, ela foi criada, tá? O termo deontologia foi criado em 1834 por Jeremy Bentham, tá? Então, ó, foi criado o termo em 1834, tá? Então foi criado em 1834, tá? Por Jeremy Bentham. Como é que escreve? Bentham. Sim, é. Bentham. O Jeremy Bentham, tá? Isso aí é só para conhecimento histórico, tá certo? Esse termo, deontologia, ele foi trazido do grego, tá? Ele é anterior, é claro, o termo é anterior a 1834, que justamente era a ciência do poder, tá? Estudo da ciência do poder. Isso que significa, a origem do termo, ela é grega, tá? Que significa ciência do poder, tá? Origem grega da palavra, tá? Significa ciência do poder. Ciência do poder. Tá? Ciência do poder, tá? Então eu espero que tenha... Desculpa, do poder não, do... Ciência do dever e da obrigação, perdão, inverti agora. Em ciência do dever ou da obrigação. Ciência do dever e da obrigação. Tá? Tanto que ela é chamada de quê? Teoria do dever, tá? Então isso aqui
que significa deontologia. Então lembra que é um conjunto de princípios e normas, tá certo? Conjunto de princípios e regras de conduta de uma determinada categoria profissional. Então é isso que vai tratar a seção 1, certo? Ou seja, quais são o quê? Quais são as normas, as regras, os princípios, a forma de conduta do servidor público, tá? Como ele tem que agir, tá? Certo? Ficou claro para vocês o que seriam as regras deontológicas, a deontologia em si? Tá? Para a gente entender quais são essas 13 regras, nós primeiro teremos que saber o que seria a deontologia. Lembra? Que é um ramo da ética normativa, o objeto de estudo são os fundamentos do dever e das normas morais. É também chamada de teoria do dever. Então, ela é um conjunto de princípios e regras de conduta ou de deveres de uma determinada categoria profissional. Foi criado, o termo deontologia foi criado em 1834 e a origem da palavra é uma origem grega, que significa a ciência do dever ou obrigação. Pode copiar para vocês terem uma noçãozinha um pouquinho melhor. Vai lá, pessoal, dando continuidade, a gente estava falando da seção 1 do Código de Ética, do Decreto 1171, que fala justamente do quê? Das 13 regras de quê? Deontologia, tá? As 13 regras deontológicas, tá? Então vamos lá, ó. A primeira regra, ou seja, o primeiro inciso dessas regras fala o quê? O inciso 1, tá? Primeira coisa, ele fala dos primados do servidor público, tá? Os primados do servidor público, que seriam as prioridades, na verdade. Prioridades. Então, ele, antes de mais nada, tá? O que ele tem que ser? Preste atenção. Ele tem que agir com dignidade, decoro, que é a decência, tá? Seguiu as normas corretas, zelo e eficácia, certo? E eficácia, ou seja, e eficácia, tá? Além disso, tá? Então, olha, tem que agir com dignidade, decoro, zelo e eficácia, tá? E com princípios morais, certo? Baseado nos princípios morais, certo? Essas são os primados de quem? São as prioridades do servidor público. Então ele tem que agir com dignidade, com decoro, que é de forma correta, com zelo e eficácia, tá? Baseados no quê? Nos princípios morais. Preste atenção. Uma característica importante, ó. Dentro ou fora, tá? Dentro ou fora do trabalho, tá? Isso aqui é importantíssimo, tá? Ele não tem que agir dessa forma apenas dentro do local de trabalho. Por quê? Certo? Ele tem que agir dentro e fora, com dignidade, decoro, por um único motivo, certo? Ele representa o Estado. Tá? Ele é a imagem do Estado, tá certo? Então, olha só, ele representa o próprio Estado. Então, o que significa isso? Olha só, vou te dar um exemplo para você entender bem. Você tem o quê? Tem um servidor público, tá? Ou tem uma pessoa, ou você é vizinho de um cara que é o médico do serviço público. Aí o que acontece? Você todo dia vê esse cara chegar às 6 horas da manhã cheio do quê? Da carimbragem, certo? Então aí o que acontece? Um dia seu filho fica doente e você tem que levá-lo ao médico. Quando você chega ao médico, no serviço público, quem que você encontra com o médico? Aquele seu vizinho, certo? Então qual é a impressão que você vai ter do Estado? Que o Estado ele é composto por pessoas que são embriagadas, que não têm a menor ética,
menor decoro, a menor dignidade no seu trabalho. Então entenda, mesmo que você haja dentro do trabalho, ou mesmo que você haja fora do trabalho, você tem que o quê? Se lembrar que você é o Estado. Você representa o Estado. Então o que você faz lá fora representa a imagem do que é o Estado, tá? Então isso é importante. É a mesma coisa quando pegam o quê? Um servidor público fazendo o quê? Dirigindo embriagado, ou mesmo que, por exemplo, atropela uma pessoa e não presta socorro. Então entenda, são ações que ele não está fazendo no ambiente de trabalho, mas quando coloca, fazem questão na mídia de enfocar que aquilo ali é o Estado. É um cara que pertence ao Estado, que o Estado assume a responsabilidade dos atos dele, tá? Então que tenha ficado bem claro esse primeiro quê? Esse primeiro inciso que nós temos, tá? Na verdade não é a única coisa que tem no inciso, mas é a primeira parte dele. Então a primeira coisa que diz são os primados, as prioridades do servidor público. Quais são? Dignidade, decoro, zelo e eficácia. Com o quê? Baseado nos princípios morais, dentro e fora do trabalho, pois ele representa o Estado, seja dentro ou fora do trabalho. Segunda coisa, tá? Que é importante, as ações dele, tá? Tem lá ainda no inciso primeiro, tá? As ações dele, as ações, tá? Isso aqui é a primeira coisa que diz sobre ele. Ainda no inciso 1, nós temos que dizer que as ações dos servidores públicos têm que ser direcionadas, certo? Para o quê? Para a preservação e tradição, para a preservação e tradição dos serviços públicos, tá? Então são dois pontos que a gente tem que se lembrar. E só do inciso primeiro, das 13 regras. Primeiro, tem que agir de que forma? Com dignidade, decoro, zelo e eficácia, baseado nos princípios morais, dentro e fora do trabalho, lembre-se disso, principalmente do fora, porque representa o Estado. Ou seja, as suas ações têm que ser sempre direcionadas para a preservação, certo? E tradição de quem? Dos serviços públicos, tá certo? Isso é o que diz o nosso primeiro inciso, tá? O segundo inciso, tá certo? O segundo inciso lá vai dizer que o servidor público não tem que decidir apenas entre o que é certo, o que é ruim, entre o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é ruim. Ele tem que direcionar-se para quê? Certo? Ele tem que decidir acima de tudo, entre o que é honesto e desonesto. Não é só o que é certo e o que é errado, é o que é. Porque o que é certo e errado é só por uma lei, mas ele tem que se basear também na moral. Então, o que é honesto e o que seria o quê? Desonesto, tá? E ele tem que se basear no quê? No artigo 37 da Constituição, que fala do quê? Dos princípios. Então, ele tem que seguir os princípios da administração pública. O famoso o quê? LIMP, legalidade, certo? Legalidade. O famoso LIMP, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, tá? Então ele tem que seguir os 5 princípios da administração pública, tá? Então, o descumprimento desses princípios, tá? O descumprimento desses princípios, que é o princípio de todo servidor público, gera o quê? Gera improbidade administrativa. Improbidade
improbidade administrativa, como diz o parágrafo 4º. Improbidade administrativa. Improbidade administrativa, tá? Então, descumprimento desses princípios, dos princípios da administração pública, os princípios explícitos da administração pública, tá? O descumprimento deles, porque é isso que diz o inciso 2, caracteriza-se como o quê? Improbidade administrativa. Administrativa, tá certo? Então, isso é o que diz o nosso... Isso é o que diz o artigo 37, sendo que o inciso 2 dele diz que a gente tem que seguir justamente o nosso amiguinho chamado... Ai, meu Deus, lascou agora. O inciso 2 da seção 1, tá? Então, ó, tem que decidir acima de tudo entre o que é honesto e desonesto e tem que seguir os princípios do artigo 37. Legalidade, pessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, tá? Lembrando, aqui nós temos a legalidade, impessoalidade, temos também a moralidade, a publicidade e a eficiência. Tá? Então preste atenção. Então, ó, o inciso 1º das regras deontológicas diz que ele tem que agir como? Com dignidade, são as prioridades dele. Agir com o quê? Decoro, com dignidade, com zelo, com eficácia pelos serviços públicos. Baseado nos princípios morais, dentro e fora do trabalho, pois ele representa o Estado, tá? Ou seja, as ações têm que ser direcionadas para a preservação e tradição de quem? Dos serviços públicos. O inciso 2º já diz o quê? Que ele não basta ele decidir entre o que é bom, o que é ruim, o que é certo, o que é errado. Ele tem que, acima de tudo, decidir entre o que é honesto e desonesto. Seguindo e se baseando sempre em quem? Nos princípios do artigo 37 da Constituição, o famoso LIMP. Legalidade, pessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Caso ele descumpra um desses princípios, ele estaria cometendo improbidade o quê? Administrativa, tá? Essa improbidade administrativa como é que se fala? Essa improbidade administrativa faz o que, pessoal? Faz o que? A suspensão dos direitos políticos. Lembrando disso, tá? Então gera a suspensão dos direitos políticos, perda da função pública, perda da função pública, Além disso, vai ter o quê? Indisponibilidade dos bens, disponibilidade dos bens, indisponibilidade dos bens, e ressarcir o quê? Dos bens e ressarcimento, do erário dos cofres públicos, tá? Ressarcimento do erário nas provas de acordo com o quê? Com a definição com a definição da lei, tá? Da lei que rege a improbidade administrativa. Então, suspensão dos direitos políticos, perda de quê? Da função pública, indisponibilidade dos bens, dos seus bens e ressarcimento aos cofres públicos, do erário, tá? Cabendo também ação penal, entende? Isso aqui é simplesmente um crime em termos de um crime administrativo, em relação ao direito administrativo.
Mas ainda tem o quê? O crime que pode ainda ser representado na via o quê? Na via penal, tá? Então isso é que diz o inciso 1º e o inciso 2º das regras deontológicas da seção 1 do decreto 1171. Então as prioridades: dignidade, decoro, zelo e eficácia, baseado nos princípios minerais, dentro e fora do trabalho, porque representa o Estado. Ações são sempre direcionadas para a preservação e da tradição dos serviços públicos. E o inciso 2 diz que, acima de tudo, ele tem que decidir entre o honesto e o desonesto, baseado nos princípios do quê? Do artigo 37, que são o LIMP, tá? Que formam o LIMP: legalidade, pessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. O descumprimento a esses princípios gera um caso de improbidade administrativa, que vai dar o quê? Suspensão dos direitos políticos, perda do quê? Pode acarretar a improbidade administrativa, gerando a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento no horário de acordo com a proporção que a lei determinar. Lembrando-se que não o quê? Não abstém-se o quê? Ao caso de ser penal também, de ter um processo na área penal, tá? Pode copiar, por favor. O inciso 1º e o inciso 2º da seção 1.